Estamos de volta e para você que chegou agora, olha, um assunto muito interessante, TDAH. A doutora Marlene já está aqui explicando o que é TDAH, hiperatividade, déficit de atenção, milhões de coisas. Você quer ficar com a gente? Continua aí que ela tem mais coisas para falar. Doutora, a pergunta que eu te fiz, crianças hiperativas podem ser agressivas? Bom, a própria hiperatividade e a dificuldade que a criança tem de conviver nos ambientes faz com que ela torne-se irritadiça, né? E em função disso, ela pode ter comportamentos indevidos, então de brigas, isso pode acontecer principalmente se ela for hiperativa. Mas em algumas vezes essa agressividade não é proposital. Por exemplo, a criança é impulsiva, ela pode derrubar o amigo porque ela é impulsiva, ela pode derrubar alguma coisa em alguém porque ela é impulsiva. Isso não se caracteriza uma agressividade, mas o ambiente pode ver isso como uma agressividade. E, então, acontece que com o desenvolvimento do TDAH, nós temos histórias de comorbidade, são doenças que se associam ao TDAH. Em função da criança ter essa dificuldade de controlar, ela quer controlar. Ela quer prestar atenção, ela quer não ser impulsiva, porque isso rotula, né? O mal educado. E a criança isola também ela, né? Afasta dos que não outros. Respeita. E aí, tanto os coleguinhas como os adultos que também não compreendem isso, vai se afastando. Ah, esse menino bagunceiro. Exatamente. Tia, fulano bateu em mim, me empurrou. Ele vai reagir impulsivamente. Se uma criança bater nele, talvez ele bata mesmo pela impulsividade, pela essa falta de raciocinar, ver o que está acontecendo para depois responder. Então, tudo isso faz com que outras doenças se associem. Então, ele fique depressivo, ou ele tenha um transtorno de ansiedade, ou ele tenha mesmo um transtorno de conduta. Então, o hiperativo em si só, ele não é agressivo, né? Ele é uma criança comum que vai responder a frustrações de forma diferente. Mas com desenvolvimento e não tratando isso, alguns têm transtorno de conduta. E esse transtorno de conduta é um transtorno antissocial, que vai de encontro a quebrar regras, a não aceitar regras. Os combinados, exatamente, principalmente em sala de aula. O respeito pelo outro, tudo isso vai quebrando. E aí ele se torna uma pessoa de uma conduta não desejável. É onde nós temos histórias, não só histórias, mas cientificamente comprovado, que as crianças, o adolescente ou o adulto que não cuida do TDAH, quando ele tem muita impulsividade, muita hiperatividade, se tem uma porcentagem grande que cai para problemas com justiça, com marginalidade, porque obtém um transtorno de conduta associado. Tá vendo aí? Mais uma vez a importância do olhar do adulto, da pessoa que está ali com aquela criança, né? Tanto para saber você distinguir, foi sem querer, foi de propósito, realmente ele é agressivo, porque se for, já tem que procurar o profissional para acompanhar, não é? Exatamente. Agora, doutora, vamos supor que uma criança, ela tem dislexia comprovada. Ela pode ter, já que os sintomas que ela apresenta parecem hiperatividade, pode ter as duas? Então, a dislexia é um distúrbio de aprendizagem voltada para leitura escrita e também de cálculos matemáticos. Então, é difícil também de diagnosticar, não é fácil. E geralmente essas crianças elas sofrem muito até ter a definição de que ela tem uma dislexia ou não. Em função disso, associa elas os comportamentos bem parecidos com a hiperatividade. Então, elas ficam desatentas, rejeitam a realizar trabalho que exijam esforço mental, elas ficam irritadiças, hiperativa. Em função disso, ela vai querer substituir o momento que ela está lá, não está aprendendo, não está conseguindo escrever, às vezes só entende, mas não consegue decodificar símbolos. Isso daí vai fazer com que ela de alguma forma se mexa, faça alguma coisa inquieta durante todo o período de sala de aula ou o momento que ela tem que chegar em casa e estudar.
Então, isso gera comportamentos parecidos com a hiperatividade, mas não é uma hiperatividade. Mas, é claro, um é distúrbio, o outro é transtorno. Pode ser que na história da humanidade ou em algum outro momento encontre-se uma criança que pode ter os dois realmente, né? Isso não é descartado, mas é bem difícil que isso aconteça. Certo. Pode haver uma confusão mesmo do que necessariamente uma junção. Tá. O nosso tema não é sobre dislexia, mas já que nós tocamos nesse assunto, qual é o profissional ou os profissionais que atendem a criança com dislexia? Só para dar uma informação para os nossos telespectadores. A avaliação, né, o diagnóstico, esse diagnóstico tem que ser detectado por mais pessoas, então mais profissionais envolvidos. Tá. Nós temos que ter um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, porque ele é que trabalha muito bem, porque a escrita depende também da decodificação da fala, como eu ouço, como eu defino os fonemas, o psicólogo, né, e o neurologista também. Então, eles seriam essa equipe que iria diagnosticar e também tratar a criança com dislexia. Certo. Então fica aí, olha, essa dica para você. Se a professora ou educador, né, vamos falar assim que hoje em dia tem professor, tem professora, até na educação infantil nós temos a presença aí dos homens, mas se de repente esse educador chamou você, pai, mãe, falou, né, sobre teu filho, vale a pena você parar e prestar atenção, porque de repente ele tem apenas uma, mas aí devido à dificuldade de aprendizagem, parece que ele é hiperativo. Eu gosto muito de estar batendo nessa mesma tecla, porque a gente abre muitas revistas e o que a gente vê? Hiperatividade. A gente assiste algumas matérias, né, na TV, hiperatividade. E se ouve muito, como diz o meu ginecologista, a conversa das Marias. Né? Uma vem e fala uma coisa, outra vem e fala outra coisa, mas o importante é a gente saber, assim, ó, da fonte, do profissional. Doutora, agora nós estamos aí na época de início de aulas. E eu, como educadora, também quero saber, existe algum tipo de atividades específicas para aquele aluno que tem TDAH? Como é que a gente vai lidar com essa criança? Eu acredito que não tem assim, atividades específicas, mas existe atitudes que irão facilitar bastante o comportamento da criança em sala de aula, a sua melhor acomodação e também o seu aprendizado. Uma das coisas que o professor vai ter que superar essa questão é de entender, né, a primeira coisa, o que é hiperatividade. O professor tem que estar bem consciente disso, buscando conhecimentos, porque quando ele percebe o meu aluno que não para quieto em nenhum momento, atrapalha os outros amigos, isso vai mexer comigo. Correto? Eu sou professora, vai mexer comigo, vai dificultar o meu trabalho. Em função disso, se eu entendo que a criança ela faz isso porque ela não tem o próprio controle, eu começo a olhar aquela criança de outra forma. Né? Não é que ela não queira, ela tem uma dificuldade. E aí eu vou começando a tentar driblar essas dificuldades. Então, o hiperativo, ele precisa de muita atenção. Por esse movimento dele, as pessoas não dão atenção, não estão próximas. Então, uma das coisas que o professor tem que fazer é trazer essa criança para si, para perto de si, para dar mais atenção. Que ele é até mais carente emocionalmente, sim, exatamente. Dizer. Ele tem uma, se você for comparar com as outras crianças que têm um desenvolvimento pedagógico normal, ele tem uma baixa autoestima, porque ele se olha, ele é uma criança que tem inteligência na média, ou superior à média. Até porque muitas vezes acho que ele quer se achegar, né, e a professora já... ou então ele está tão acostumado em todos os ambientes ser rejeitado, ser de alguma forma, e aí ele carece disso. Então o professor tem que dar mais atenção, incentivar e motivar os comportamentos positivos dele, arrumar um local propício para a criança estar dentro da sala de aula, então ela tem que estar próxima do professor, para que o professor esteja olhando todo momento o caderno, chamando a atenção da criança quando ela se distrai,
não pode deixar a criança no meio, a sua carteira, no meio de todos os outros colegas. Que eu ia te perguntar, até o ambiente físico. Exatamente. Nós gostamos muito de enfeitar a sala de aula. Muito estímulo, né? E você está tocando num Isso, Esses estímulos excessivos também atrapalham, por isso você tem que colocar ele num lugar que ele não tem estímulo. Não pode ser perto da porta, porque todo mundo passa, não pode ser perto da janela, porque o passarinho canta e ele vai olhar. Passou uma borboleta, ele vai olhar. Ter o cuidado de não... ele é lento na escrita, em função porque se distrai a todo momento, então ele vai realmente perder a lição, né? Não vai acompanhar a escrita, arrumar um coleguinha, né? Vincular com ele um colega que tenha atenção e que tenha os cadernos em ordem e fazer com que eles troquem, né? Exatamente, troquem informações e dar se possível, né, a gente sabe que o trabalho é 30 crianças, o professor, no mínimo, né? 30 crianças, 35 crianças. Exatamente. E o professor preparando todo esse material, muitas vezes na sua própria casa, um horário fora do horário de trabalho, mas, se possível, os materiais as lições sejam dadas por escrito. Pouco lousa, né? Pouco na lousa, porque ele não vai conseguir acompanhar, ou pelo menos para ele. Atividades mais xerocadas. Isso, mais xerocadas, dessa forma. Alguns professores usam umas técnicas que a gente usa para criança que tem paralisia cerebral, mas que tem um bom cognitivo, que é de um outro aluno fazer com cópia, né? Então, assim, mas aí o professor vai ter que ver o contexto, né? Porque se ele fizer isso diretamente, sempre, ele pode fazer com que a criança se acostume a isso. Então, ele vai ter que estudar. Então, quando a criança é muito hiperativa, está tendo muitos prejuízos, o professor, em algumas matérias, como, por exemplo, história, geografia, que tem que escrever muito, usa desse recurso de o amiguinho fazer a cópia e aí passar para ele ter que passar para o caderno com a letra dele. Agora eu vou deixar uma pergunta no ar. O hiperativo, ele pode, de repente, ser o ajudante do dia? Nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já já e a doutora vai responder isso aí, viu? Fique conosco.